Olá a todos, aqui é o professor Sérgio da Universidade Mackenzie e esse vídeo vai falar um pouquinho sobre a aplicação de drones e GNSS na engenharia civil. VANT é um termo bastante utilizado para se referir a todo equipamento que acessa o espaço aéreo sem que haja presença de um ser humano a bordo. Porém, esse termo ele é considerado obsoleto atualmente. O termo mais utilizado é o RPAS, que é um termo padronizado internacionalmente. Ele se refere aos sistemas de aeronave remotamente pilotadas. A palavra drone é definida pela ANAC como uma aeronave não tripulada com alto grau de automatismo. E os drones podem ser classificados, de acordo com seu uso, em três classes. O aeromodelo, que são as aeronaves não tripuladas utilizadas para recreação. O RPA, que é a aeronave remotamente pilotada, utilizada para fins que não sejam recreação. E o terceiro seria a aeronave não tripulada autônoma, ou seja, aquela que consegue voar sem interferência humana. E esse tipo de aeronave é proibida no Brasil. Os tipos mais comuns de drones são os drones multirotores, que são esses que apresentam essas hélices e fazem a decolagem na vertical. O modelo Phantom 4 Pro foi o primeiro adquirido pelo Mackenzie aqui no Laboratório de Geotecnologias e utilizado para executar a maioria dos nossos trabalhos. E em seguida foi adquirido também um drone Matrice 100. Esse drone ele é um pouquinho maior e ele tem a possibilidade de você instalar diversos equipamentos dentro dele, como câmeras e outros recursos. Mais recentemente, nós adquirimos um Mavic 2 Pro, que é utilizado principalmente para fazer inspeções prediais, e quando ele é guardado, quando ele fecha para guardar, ele fica bem pequenininho, como vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo. E mais recentemente, o Laboratório de Geotecnologias do Mackenzie adquiriu um Matrice 210 RTK, que é um drone bem maior, que comporta até 3 câmeras, duas na parte inferior e uma na parte superior. E essa câmera na parte superior é interessante para fazer, por exemplo, inspeção de pontes, onde você pode voar por baixo da ponte e fazer a filmagem ou as fotos na parte superior. E ele é um drone RTK porque acompanha também um equipamento GNSS, que nós vamos falar mais adiante nesse vídeo. Além dos multirotores, nós temos também os drones de asa fixa, que são utilizados quando você precisa recobrir uma área muito grande. São drones de decolagem horizontal e que têm uma autonomia para fazer um levantamento de áreas bem grandes. O principal equipamento que você pode acoplar nos drones são as câmeras. Então aqui vocês estão vendo vários tipos de câmera. As duas primeiras são câmeras RGB. Essa aqui é a RGB do Phantom 4 Pro. Essa outra também é uma RGB. Essa aqui é uma FLIR, uma câmera térmica. Essa daqui é uma câmera Sequoia, que é uma câmera multispectral. E essa é uma Mica Sense Red Edge, que também é uma câmera multispectral. Nós vamos detalhar isso daí um pouquinho mais para frente. Para você entender o funcionamento dessas câmeras, a gente precisa falar um pouquinho de sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto é uma técnica que você utiliza para obter informações de um objeto sem entrar em contato físico com esse objeto. E as câmeras RGB, multispectrais, hiperespectrais e térmicas, todas elas trabalham com esse conceito de sensoriamento remoto. A câmera que você tem no seu celular, por exemplo, ela é uma câmera RGB. É uma câmera que tem as bandas vermelha, verde e azul. Ou seja, ela consegue captar energia nesses três comprimentos de onda, como a gente vai ver daqui a pouquinho no próximo slide. As câmeras multispectrais possuem outras bandas além do RGB, por exemplo, o Red Edge, que é uma fase de transição entre o vermelho e o infravermelho, também o infravermelho próximo, o infravermelho médio, térmico. Então, essas câmeras multispectrais elas possuem várias bandas além do RGB, normalmente de 3 a 20 bandas nas câmeras multispectrais.
As câmeras hiperespectrais, elas possuem de dezenas a centenas de bandas, então elas são utilizadas para você fazer uma análise espectral dos seus objetos. E as câmeras térmicas trabalham na banda do infravermelho térmico, né, utilizada, por exemplo, para detectar focos de queimada ou outras alterações de temperatura. Esse gráfico aqui dá para você entender melhor quando a gente fala da diferença das câmeras RGB e das demais, né? O olho humano ele só consegue perceber diferenças de cores, né, nessa pequena faixa aqui da luz visível, que vai do azul, né, passando pelo verde e chegando até o vermelho, por isso que a gente chama de RGB. Né? Porém, os sensores que estão instalados nos drones, nas câmeras dos drones, né, eles podem enxergar faixas que o olho humano não enxerga, por exemplo, infravermelho, ondas de rádio, raio-x, etc. Então, aquelas câmeras que a gente fala que são RGB, né, elas enxergam o espectro visível da luz. As câmeras multispectrais, elas conseguem ver também esses comprimentos de onda que o olho humano não enxerga diretamente. E as câmeras térmicas são aquelas que pegam aqui na faixa do infravermelho um pouquinho mais alto. Né? Esse é o exemplo de uma câmera multispectral chamada Sequoia. Vocês podem ver que existe aqui uma câmera RGB, né, que é a câmera comum, com 16 megapixels. Existem também outras bandas, né, por exemplo, o infravermelho próximo, o Red Edge. Né? Essa é uma câmera que o Mackenzie também tem no seu laboratório de geotecnologias. Aqui um exemplo de uma outra câmera que nós também adquirimos aqui no laboratório, é uma Micasense Red Edge. Ela também possui 5 câmeras, na verdade, né, onde você tem o RGB e mais algumas bandas do Red Edge e de infravermelho. Onde a gente utiliza essas câmeras, né, essas imagens que não são RGB? Por exemplo, em agricultura de precisão. Você consegue obter imagens das suas culturas, né, onde é possível detectar pragas, detectar doenças, verificar se existe problema de drenagem no solo, de falta de umidade, de adubo, né, analisar todas as condições do solo para que as culturas, né, a vegetação possa se desenvolver de forma adequada. A resolução espacial das imagens aéreas, tanto de drones quanto de satélites, ela pode ser medida pelo GSD. GSD é o tamanho da imagem que pode ser representada em um único pixel da tela. Por exemplo, se você tiver um GSD de 2 centímetros por pixel, significa que cada pixel da tela está cobrindo uma área de 2 centímetros por 2 centímetros. As imagens de satélite não possuem uma resolução espacial muito alta. Né? Os satélites gratuitos, que você consegue obter gratuitamente as imagens pela internet, estão com uma resolução aí na faixa de 10 a 30 metros por pixel. O melhorzinho é o Sentinel-2, que tem uma resolução de 10 metros por pixel. Já os pagos, né, que tem alguns satélites que vendem essas imagens, a melhor resolução que você consegue é de 45 centímetros por pixel. Já com os voos feitos com drone, dependendo da altura que você está voando e do tipo de câmera que você está utilizando, você consegue GSD de até 1 centímetro por pixel. Então as imagens de drone são bem mais detalhadas, com uma resolução bem mais alta do que as imagens de satélite. Outra vantagem dos drones é que você faz uma imagem na hora que você quiser, né? Isso aí não depende de órbita de satélite, de passagem. Então você pode obter suas imagens de drone nas datas em que você precisa e não ficar dependendo do satélite passar por cima daquela área para fazer uma imagem da área que você precisa. Entre as aplicações de drones, a gente está listando aqui algumas, né? A inicial foi a parte de filmagem. A TV Mackenzie, por exemplo, utiliza um drone para fazer filmagem de eventos. Né? Na engenharia civil, a gente usa os drones para fazer levantamentos topográficos, mapeamento.
e também instalações, inspeção, né, de instalações prediais e industriais, para fazer acompanhamentos de obra, né, e tem vários outras aplicações aí para a utilização dos drones. Bom, o foco desse vídeo é mostrar para vocês como é que a gente faz um levantamento plano e altimétrico utilizando drones, né? Se você utilizar um drone no lugar de um equipamento tradicional de topografia, como uma estação total, por exemplo, você tem algumas vantagens. Por exemplo, facilidade de operação, o tempo de execução, porque um levantamento com drone às vezes demora 15 minutos, 20 minutos, então é um levantamento bem rápido. Você obtém resultados com imagens, né, e não apenas coordenadas de pontos, você tem um registro em imagem daquele levantamento. Você tem detalhes nessas imagens que possibilitam a extração de maiores informações, por exemplo, para você fazer um cadastro urbano, né? O custo do levantamento e o tempo gasto pelo levantamento com drones é reduzido. E você tem também algumas desvantagens, né? Por exemplo, a área de estudo ela pode estar limitada por vegetações e benfeitorias, construções, então você não consegue voar em cima dessas áreas, né? E também você depende um pouquinho das condições climáticas que precisam estar favoráveis. Nós vamos descrever agora uma sequência, né? Um roteiro, né? Etapa por etapa, de como você pode fazer um levantamento aéreo com drones. O primeiro passo é fazer a regulamentação da aeronave e do piloto. Existem 4 agências que fazem essa regulamentação. A primeira delas é a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que precisa homologar a sua aeronave e o seu controle remoto, porque existem frequências de transmissão e recepção de sinais entre a aeronave e o controle, né, que não podem interferir em outros equipamentos eletrônicos. Então, a Anatel precisa homologar essas frequências. Uma vez feito isso, você precisa cadastrar a sua aeronave na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, porque na verdade o drone é uma aeronave como outra qualquer, então ela tem que seguir todos os critérios, né, de regulamentação dessas agências, por exemplo, da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Uma vez cadastrada a aeronave, você entra no DCEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, e faz o cadastro dos pilotos. E depois, a cada missão que você for fazer, né, a cada voo que você for fazer, você precisa pedir permissão para o DCE. E por último, se você quiser fazer um aerolevantamento, que é o que normalmente a engenharia civil faz, né, fazer um levantamento aéreo para extrair dados do terreno, como curvas de nível, perfil e mapas altimétricos, né? Então tudo isso precisa ser autorizado pelo Ministério da Defesa. Aqui vocês estão vendo um certificado da Anatel, certificado de homologação de um Phantom 4 Pro. Ele é obtido pelo sistema mosaico da Anatel, né? E no canto superior direito você pode ver um selo da Anatel que deve ser colado na aeronave com o número, né, do registro que foi feito. Essa é uma tela do sistema CISANT da ANAC, onde você vai cadastrar a sua aeronave. A aeronave ela recebe um número de cadastro, né, um prefixo, tá? E esse cadastro tem um prazo de validade. Ele apresenta aqui o detalhe da aeronave, principalmente dessa parte onde tem número de série, homologação da Anatel, né? Então isso daqui é um registro necessário para você fazer os seus voos. Aqui é o site do DCEA, é um sistema chamado SARPAS, onde você faz cadastro tanto de aeronaves quanto de pilotos. E aqui nós temos algumas normas básicas para voos com drones. Normalmente esses drones que eu mostrei para vocês nos primeiros slides, né, eles são classificados como RPA classe 3. São aqueles equipamentos onde o peso é de 250 gramas até 25 quilos. Então, para esse tipo de equipamento, né, você precisa que o piloto tenha no mínimo 18 anos, que você tenha o cadastro do equipamento da ANAC. Você pode fazer voo até 120 metros sem precisar de uma licença especial para pilotos. Eu coloquei até em negrito o próximo item, que eu acho que é um dos mais importantes, né?
você precisa operar em áreas distantes de pessoas que não estão de acordo com o seu procedimento, ou seja, aquelas que não estão participando da sua missão ou que não foram consultadas se elas permitem ou não um sobrevoo sobre a sua pessoa, né? Então, pensando na projeção vertical de um drone, imagine aí um raio de 30 metros horizontais no solo, né? Todas as pessoas que estão dentro desse raio de 30 metros, elas devem estar de acordo com a operação, senão você não pode realizar o seu voo, né? O outro item importante é o seguro obrigatório, é um seguro de cobertura de danos a terceiros, seguro chamado RETA, isso é obrigatório, né? E você precisa também ter conhecimento de algumas normas, como por exemplo o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial e também Instrução de Comando da Aeronáutica 100/40, né, que são os que regulamentam os voos de drone. As operações de voo com drones, elas são classificadas em 3 tipos. Normalmente a operação de voo que a gente faz é a operação veloz, é uma operação onde o piloto ele consegue visualizar o drone o tempo todo, então ele mantém contato visual com o drone. Uma outra operação de voo é a E-Veloz, onde o piloto às vezes não tem contato visual com o drone, mas ele tem um observador que está distante dele, que consegue enxergar o drone e que se comunica com ele através de rádio, através de celular e vai acompanhando, né, o desenvolvimento da missão de voo. E a terceira opção é o B-Veloz, né, onde o drone fica fora do alcance tanto do piloto quanto do observador. E aí você precisa de licenças especiais para fazer esses tipos de voo, né? E, inclusive no Brasil existe até agora apenas um único drone que foi homologado para fazer voos B-Veloz. Bom, voltando ao nosso roteiro, a próxima etapa é a solicitação de espaço aéreo, né, de acesso ao espaço aéreo. O item número 1, que é a regulamentação da aeronave do piloto, você precisa fazer antes de mais nada, antes de fazer o seu primeiro voo, né? E depois, a cada voo, você tem que seguir esses passos da etapa 2 em diante. Então, a solicitação de espaço aéreo é feita no site do DCEA, num sistema chamado SARPAS, né? E você, nesse sistema, você coloca todas as informações necessárias para o seu voo, né? Então, por exemplo, qual é a entidade que está fazendo o voo, no nosso caso aqui é o Mackenzie, que nós vamos seguir a ICA 100/40, que nós vamos fazer um voo veloz. Aqui são as coordenadas de decolagem e de pouso. Aqui seria o raio de abrangência do nosso voo, então nós vamos voar a partir desse ponto de decolagem, né, no raio de 500 metros, e que nós vamos voar a uma altura de 100 pés. Voos até a altura de 100 pés eles são autorizados praticamente na mesma hora, né? Voos acima disso demora até 18 dias para você receber a autorização. Então é interessante você fazer a solicitação, o pedido com uma certa antecedência. Aqui é a data do voo, horário de início e horário de fim. Os horários são sempre UTC, né, que é a hora universal. Tá? Aqui como você vai conversar com o seu piloto, né, o seu observador, através de rádio, como é que o DCEA pode entrar em contato com você se for necessário, que é através de celular. Aqui a identificação do teu equipamento, né, o registro lá no CISANT. Aqui informações do solicitante, aqui informações do piloto, né? E a cada voo você precisa ter uma autorização desse tipo. A terceira etapa é fazer um plano de voo, ou seja, planejar a rota, né, que a sua aeronave vai fazer durante o voo. Para isso, a gente pode utilizar vários softwares, a maioria deles gratuitos, né? O que nós vamos utilizar nos exemplos que vêm nos slides a seguir é o Pix4D Capture. Tá? Esse é um software gratuito onde você pode planejar passo a passo todas as etapas do seu voo. Você começa o software escolhendo qual é o tipo de drone que você vai utilizar, qual é o tipo de câmera, né, unidades e uma série de outras informações.
Depois, na tela seguinte, você escolhe qual é o tipo de missão que você vai executar. Normalmente a gente executa uma missão do tipo polígono, né, onde o voo faz esse zigue-zague que vocês estão vendo aqui e vai obtendo as imagens aéreas. E em determinadas ocasiões a gente faz um voo circular, como é o caso de um aluno meu que fez um trabalho, né, sobre inspeção de uma torre de transmissão. Então ele fez voos circulares em torno dessa torre de transmissão. Tá? Se você quiser fazer modelos 3D do teu terreno, talvez seja interessante você fazer um grid duplo, né? Ele faz a varredura num sentido e depois a varredura no outro sentido. Então você tem imagens aí de vários ângulos, né, para compor o teu modelo 3D. E na etapa seguinte você configura o seu voo, né? Então você configura o ângulo da câmera. Normalmente a gente usa 90 graus, ou seja, a câmera virada exatamente para baixo, né? A gente escolhe a sobreposição de imagens tanto na horizontal, desculpe, tanto na frontal quanto na lateral, né? Sobreposição a gente sugere que fique em torno de 80% a 70%, para que você tenha várias imagens cobrindo um mesmo ponto no solo, ou seja, um mesmo ponto no solo aparece em diversas imagens, e isso possibilita uma melhoria, né, na montagem do modelo 3D e na determinação das coordenadas, principalmente da altitude desses pontos. Então, uma grande sobreposição de imagem é favorável. Tá? Aqui você configura também a velocidade do drone. E do lado esquerdo, você tem aqui a altura, né, do voo, no caso aqui nós estamos em 30 metros. O meu GSD a essa altura ele está dando 1,31 centímetros por pixel, né, um excelente GSD. A área percorrida, a área de levantamento, 217 por 219, um voo de aproximadamente 15 minutos. Né? E aqui toda a trajetória que ele vai fazer desde o início, tem aqui o start, né, até o end. Então ele vai fazer toda essa trajetória aqui e vai tirando fotos à medida que ele vai se deslocando. Tá? Esses pontinhos verdes você pode usar para deslocar a área do polígono, então você formata o polígono no formato que você quiser, no tamanho que você quiser. E esses pontinhos menores aqui é para você criar vértices adicionais nesse polígono. Então, toda essa configuração aqui deve ser feita, né, para cada um dos voos que você vai realizar. Depois disso, durante o voo, você vai vendo aqui a posição do drone, ó, nesse caso ele está aqui, ó, né? E você vai vendo as fotos que ele está tirando. Então ele começou aqui no Start, foi tirando fotos, que são esses íconezinhos cinza, né? Tá? E ele está nessa posição indicada aqui, né? Nessa posição aqui. Tá? Quando ele chegar lá no End, lá no final, ele vai voltar automaticamente para o ponto de decolagem. Nesse painel do lado direito a gente pode ver algumas informações. Por exemplo, eu estou usando um drone Phantom 4 Pro, o tipo de câmera que também é do Phantom 4 Pro, né? Quanto está em porcentagem a bateria do meu drone, bateria do controle, quantos satélites eu estou pegando, porque o drone tem um GPS dentro dele, então no caso aqui eu estou pegando 19 satélites, quanto eu tenho de memória ainda no meu cartão, né, porque ele tem um cartão de memória para guardar as imagens, qual é a velocidade atual do drone, qual é a altitude, qual é a distância percorrida até o momento. Né? E se você quiser fazer uma pausa, você pode fazer uma pausa e, por exemplo, às vezes você quer fazer uma pausa para trocar a bateria do drone. Então você faz uma pausa, retorna o drone para o ponto de lançamento, né? Faz a troca da bateria e depois retorna. Aí ele continua fazendo o levantamento a partir da posição que ele parou. Aqui é uma tela que mostra o final da missão. Né? Então todas as imagens já foram captadas. Você pode fazer o download dessas imagens para poder processar depois dentro de um software específico. A próxima etapa é a marcação de pontos de controle e o levantamento desses pontos, da coordenada desses pontos, usando um equipamento de GNSS.
Então vamos entender um pouquinho melhor o que é o GNSS, né? O GNSS é um sistema de navegação global feito por satélites. O mais conhecido é o tal do GPS, né? O GPS, se você olhar a figurinha aqui do lado, você tem vários satélites em órbita em torno da Terra, né? E você consegue captar os sinais desses satélites e, utilizando uma triangulação, você consegue determinar qual é a sua posição na superfície terrestre. Tá? Então essa é a função do GNSS, é a localização de um ponto ou sobre a superfície terrestre ou até mesmo no ar. O GPS ele é propriedade dos Estados Unidos da América, né? As outras nações, não querendo depender do GPS americano, né, começaram a criar seus próprios sistemas. Então a Rússia criou o GLONASS, a União Europeia, a China, né, vários outros países. E no Brasil o geolocal está sendo desenvolvido aqui dentro do Mackenzie. Então é um sistema de navegação, um sistema de georreferenciamento brasileiro, né, nós que estamos desenvolvendo. A aplicação mais comum hoje em dia do GPS são esses navegadores que você tem no teu carro, por exemplo, né? Ou então aplicativos de celular como o Waze. É importante que você não confunda o GNSS, né, ou o GPS, com o aplicativo do GPS. O GPS simplesmente te dá uma posição, a sua posição atual sobre a superfície terrestre, as suas coordenadas, por exemplo, latitude, longitude e altitude. É isso que o GPS faz. E esses aplicativos que estão ou no teu carro ou no celular é que tem essas ruas, né, que fazem o roteamento, que tem esses mapas, né? Então isso daí já não é mais GPS, é uma aplicação que está utilizando o sinal do GPS. Mas qual é a resolução do GPS comum, né? GPS comum, a resolução é muito baixa. Os GPS de carro, por exemplo, têm uma precisão de 5 metros, né? Que é o suficiente para você saber em que rua que você está, mas não servem para trabalhos de topografia, para trabalhos onde você precisa fazer delimitação de lotes, por exemplo, ou locação de obras. Então você precisa de uma precisão muito maior do que esses 5 metros. Então, nesse caso, a gente usa um GNSS topográfico. Esse aqui é o exemplo de um GNSS que a gente tem no Laboratório de Geotecnologias, que é o S800, né, da Stonex. Tá? E são dois equipamentos, um conhecido como base, o outro conhecido como rover. A gente já vai detalhar a diferença entre os dois. E esse equipamento que aparece aqui no meio é uma coletora de dados. Atualmente a gente não está utilizando mais uma coletora específica, mas a gente está substituindo isso por um tablet e um software que faz toda a configuração dos equipamentos e também a coleta de dados. Como é que funcionam esses equipamentos, né? Eu tenho um equipamento chamado base, que fica fixo, e eu tenho um equipamento chamado rover, que fica se movimentando pela área onde eu quero fazer o levantamento, né, e vai coletando dados de cada um dos pontos onde ele fica, né, onde ele fica estacionado. Tá? Os dois conversam através de um link de rádio e os dois recebem informações de vários satélites. Né? Então, eles são equipamentos que são capazes de pegar esses sinais de satélite e determinar a posição de cada um deles na superfície terrestre. E a partir de alguns métodos de posicionamento, você consegue determinar as coordenadas de pontos na superfície com precisões milimétricas. Aqui um exemplo nosso, né? Nós estamos aqui no alto do prédio T, né? Do prédio 45. Tá? Esse aqui é uma base, esse aqui da esquerda, né? Esse aqui é uma base que está montada sobre um tripé, e essa base deve estar estacionada sobre um ponto de coordenadas conhecidas. E do lado direito a gente vê um rover. Né? Esse rover está instalado num bastão e ele vai ficar se movimentando por toda a área onde eu quero efetuar o levantamento, e eu vou coletando as coordenadas de cada um dos pontos onde ele fica parado. Voltando a falar da precisão, então. Aquele GPS comum de carro ou do teu celular, ele tem uma precisão aí em torno de 5 metros. O GNSS topográfico que eu acabei de mostrar para vocês, se você utilizar apenas um equipamento, né, ou a base, ou o rover, na verdade, você tem uma precisão também de 5 metros. Então ele sozinho,
ele trabalha como se fosse um GNSS comum. Agora, se você trabalhar com dois equipamentos, um base e um rover, né, ou seja, um fixo e o outro em movimento, você consegue precisão até de milímetros, dependendo do modo como você efetuar a coleta dos seus dados, né, se for flutuante ou fixo, você consegue essa precisão de milímetros. Agora, o drone, ele já tem dentro dele um GNSS. Então, as fotos que você obtém com os drones, elas já são fotos georreferenciadas, né? Mas elas têm uma precisão de 5 metros, porque o GNSS que está dentro do drone, né, ele é um GNSS autônomo. Ele não tem toda essa estrutura do modo RTK, né, que trabalha com dois equipamentos e consegue uma precisão bem maior. Como é que a gente resolve esse problema, então? Bom, antes de fazer o voo com o drone, eu marco pontos de controle no solo. Então, eu marco alguns pontos na superfície do terreno, né? E passo por esses pontos com o rover do GNSS e faço a coleta de coordenadas daquele ponto. Depois eu utilizo esses pontos de controle para reprocessar as minhas imagens, as minhas fotos, né, e melhorar a precisão dessas fotos. Então aí eu saio de 5 metros e eu consigo chegar numa precisão de centímetros nas minhas fotos. Isso já fica adequado para aplicações na engenharia civil, pelo menos a maioria delas. E nós vamos falar mais adiante também de um drone específico que a gente chama de drone RTK, que ele trabalha também com o GPS RTK. Ele tem instalado dentro dele um GNSS, que seria o rover, e ele tem um equipamento que fica em solo, né, que seria o equivalente à base. Ela fica em solo em cima de uma coordenada, em cima de um ponto, né, de coordenadas conhecidas. Então, se você tiver esse equipamento drone RTK, as suas fotos aéreas, né, elas não saem mais com aquela precisão, aquele erro de 5 metros. Elas saem com precisão de alguns centímetros. Aqui vocês podem ver uma imagem aérea feita por um drone Phantom 4 Pro, a uns 30 metros de altitude, mais ou menos. Então aqui você enxerga um ponto de controle, né, que está sendo ampliado aqui do lado. Ó. Esse aqui é o ponto de controle número 18. E aqui, exatamente no meio desse X aqui, olha, né, foi colocado um equipamento GNSS e foi coletada a coordenada desse ponto. Mais para frente, na hora de processar as imagens, né, eu vou identificar esse ponto aqui na minha imagem e vou informar para ele quais são as coordenadas corretas desse ponto, aquelas coordenadas que foram obtidas com o GNSS. E aí eu faço uma correção no georreferenciamento dessa imagem. Aqui um exemplo do software utilizado no tablet para configurar e para fazer a coleta de dados no GNSS. Então, nessa telinha aqui, por exemplo, você pode ver as coordenadas do ponto onde o GNSS está estacionado, né? Aqui você pode ver na tela do meio quais os satélites que ele está captando naquele momento. E aqui eu tenho a descrição, a legenda, né, de qual tipo de constelação são os satélites, ó, o GPS, o Beidou, o GLONASS, o Galileu, né? E aqui na tela da direita são os pontos que já foram coletados. Olha, coletei o ponto número 1, depois coletei o ponto número 2 e assim por diante. O serviço PPP do IBGE, ele é utilizado quando você não consegue um ponto para estacionar sua base que tenha coordenadas conhecidas. Então, de repente, você pode colocar sua base num ponto qualquer, que você não conhece as coordenadas, deixar essa base algumas horas estacionada nesse ponto. Quanto mais tempo você deixar, melhor a precisão. A gente indica pelo menos 1 ou 2 horas, né? Mas o ideal é acima de 5, 6 horas. Tá? E depois você envia para o IBGE, através desse link aqui, né? Você envia o teu arquivo de dados coletado no GNSS, mais uma série de informações, e ele retorna para você a posição correta daquele ponto onde a base foi estacionada. Né? O IBGE usa para isso uma série de estações que ela tem espalhadas pelo Brasil todo, né? E que ficam ligadas 24 horas por dia. Então essas estações aí, elas ficam coletando dados de GNSS o tempo todo. Então esse processo aqui, esse
sistema do IBGE, ele consegue pegar os dados que você coletou e comparar com os dados coletados por essas estações no mesmo instante, né, no mesmo momento, e aí, dependendo do erro que estiver ocorrendo nessas estações, né, que eles conseguem verificar, eles estimam qual é o erro que tem na sua base. Então, com isso, você consegue corrigir com precisão aí de centímetros, às vezes até milímetros, a posição da sua base, né? Mas esse é um serviço que você vai utilizar apenas se você não souber as coordenadas da base. Essa imagem é do drone que a gente adquiriu recentemente, que é o Matrice 210 RTK. Né? Ele é um drone grande, onde você tem uma câmera superior para fazer inspeção de pontes e viadutos, por exemplo. Você tem duas câmeras que podem ser acopladas na parte inferior, podem ser câmeras RGB, multispectrais, térmicas, né? E ele vem também com um aparelho GNSS base. Então, dentro do drone, eu tenho um equipamento GNSS, que seria o rover, e estacionado num ponto de coordenadas conhecidas, eu tenho o meu GNSS base. Com esse equipamento, né, praticamente as imagens já saem com a posição correta, não é necessário mais corrigir através dos pontos de controle. Bom, depois de marcar os pontos de controle e levantar as coordenadas de cada um desses pontos, né, com o rover do GNSS, a próxima etapa é realizar realmente o voo. Essa imagem é uma foto, né, de uma das missões que a gente fez. Esse é um sítio de uma das alunas do Mackenzie, onde a gente fez um levantamento aéreo. E finalizado o voo, próxima etapa é você fazer o processamento das imagens que você obteve, né? Então, o drone ele tem dentro dele um cartão de memória, onde ele vai registrando as imagens, e depois você pega esse cartão de memória e baixa as imagens para o teu computador para poder processar essas imagens. Um dos softwares que a gente utiliza para fazer esse processamento é o Pix4D Mapper. Aquele anterior para plano de voo era o Pix4D Capture. E essas imagens que você vê, parece que elas estão voando aqui em torno da casa, né? São, na verdade, as fotos que você tirou. Então, aqui eu tenho uma foto, aqui eu tenho outra foto, né? Então, todas essas fotos aqui, inclusive se você ampliar a tela do software, você consegue ver exatamente o desenho da foto aqui no meio, né? Esse retângulo aqui, você consegue ver a foto que você tirou. Tá? Então, essas imagens aéreas aqui vão ser utilizadas para gerar alguns produtos. Um outro software que a gente tem aqui no laboratório, também muito parecido, é o Metashape. Também faz basicamente a mesma coisa que o Pix4D. E aqui nós temos uma sequência de passos, né, que devem ser executados para fazer o pós-processamento das suas imagens. A primeira coisa, se a sua base não estava num ponto de coordenada conhecida, você vai precisar fazer a correção dos pontos, né, usando aquele sistema PPP do IBGE. Tá? Se o teu ponto da base, né, é um ponto de coordenada conhecida, você pode desprezar essa etapa. Depois, o processamento das imagens ele pode ser feito por alguns softwares, né, que eu já comentei, né, o Pix4D, o Metashape e alguns outros. Tá? Basicamente, os processos são os mesmos, é uma sequência de passos, né, que o software te encaminha para fazer o processamento dos dados. Então, primeiro você precisa carregar suas fotos, depois identificar em cada foto aqueles pontos de controle e informar a coordenada correta do GNSS. Depois ele vai gerar para você uma nuvem de pontos, vai gerar um modelo 3D, vai criar textura para esse modelo 3D, vai criar um mosaico, vai gerar modelos de terrenos e assim por diante. Eu vou mostrar nos próximos slides, né, um pouquinho de cada um desses produtos aí que a gente pode criar. Tá? Então, um deles é o ortomosaico. O ortomosaico, na verdade, é a junção de todas as cenas, ou seja, de todas as fotografias tiradas pelo drone. Né? E se você tiver, no caso aí, um drone Phantom 4 Pro voando a uma altura de 30 metros, você deve conseguir um GSD em torno de 1 centímetro por pixel. Tá? E depois do ortomosaico, você pode criar um modelo 3D, que pode servir até para você fazer uma impressão 3D
desse terreno e para gerar vídeos também. E você pode gerar alguns modelos de superfície, gerar curvas de nível e outros produtos. Então vamos dar uma olhadinha com mais calma em cada um desses itens. Então, a próxima etapa aqui seria a geração dos produtos, né? Esse é um levantamento que a gente fez no campus do Mackenzie, lá em Alphaville. Então, nós fizemos um voo lá com o drone Phantom 4 Pro. Isso aqui foi feito em 2019, dia 20 de março, né? E a gente fez um levantamento de uma pequena área, porque lá o campus de Alphaville é muito grande, são 750 mil metros quadrados. Então a gente pegou uma pequena área dele e fez um levantamento. Tá? Por exemplo, essa parte redonda que você vê aqui no centro, isso aqui é um ginásio de esportes. Né? Aqui existem outros prédios. Tá? Então, esse daqui é uma composição de várias fotos aéreas tiradas pelo drone. Se eu não me engano, aqui a gente fez em torno de 500 fotos ou alguma coisa desse tipo. Né? E o software juntou tudo e montou um mosaico. Tá? Aqui eu tenho dados do levantamento, né? A escala 1:1000, sistema de coordenadas, né? Uma série de informações. Então, esse mapa aqui ele foi gerado no QGIS, usando o compositor de impressão, e a foto, né, a ortofoto, veio lá do Pix4D Mapper. Nesse mesmo terreno, a gente pode ver aqui um mapa altimétrico, né? A gente chama isso de a gente chama de modelo digital de superfície, MDS, tá? E você pode ver na escala aqui embaixo, né, a altitude de cada ponto relacionada com a cor. Então você vê aqui que nós vamos desde 727 metros até os pontos mais altos com 763 metros. Tá? Aquele ginásio de esportes que eu mostrei na foto anterior, ele está aqui. Né? Tá? Então esse é um modelo de superfície, ele mostra a cota, né, de cada um dos pontos da superfície, não é do terreno. Tá? Eu vou te mostrar em seguida o modelo digital do terreno. Esse modelo ele consegue eliminar algumas coisas da superfície, alguns elementos, como por exemplo árvores, né? Ele consegue te dar um mapeamento do relevo do solo realmente. Então eu queria que vocês notassem aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho algumas árvores, né? Aqui eu também tenho mais algumas árvores, aqui no meio, né? Lá no modelo do terreno, essas árvores vão desaparecer. Então vamos dar uma olhadinha. Esse é o modelo digital do terreno. Né? Então aquelas árvores que você via nessa região, aqui pelo centro e tal, elas já desapareceram. Né? Algumas construções que são muito grandes ou que são muito altas, como aquele ginásio de esportes, você percebe que o algoritmo que tem dentro do software de processamento de imagens ele não conseguiu remover no modelo do terreno. Né? Isso daí é normal. Tá? Aqui nós podemos ver o modelo em 3D, aqui usando a textura da ortofoto, né, do mosaico, tá? E aqui embaixo usando a textura do MDS, modelo digital de superfície. Esse aqui é um outro trabalho que a gente fez, né? Aquele sítio que eu mostrei uma foto para vocês em um dos slides anteriores. Aí, esse aqui é um modelo que foi criado da casa central daquele sítio. E aqui é o mesmo modelo impresso numa impressora 3D. Então você consegue gerar modelos, né? Você consegue gerar uma camada que a gente chama de mesh, e a partir dessa camada você consegue exportar em formatos adequados aí que as impressoras 3D podem entender e podem imprimir o teu terreno. Para finalizar, eu gostaria de convidar vocês para ver alguns dos trabalhos que a gente fez nesse link que está indicado aqui embaixo, né? Lá eu tenho fotos, tenho vídeos, tenho mapas de basicamente 4 levantamentos que a gente fez. Esse primeiro aqui é do Rádio Observatório do Mackenzie, lá em Atibaia. Esse segundo é de um sítio que o Mackenzie tem em Cabuçu. Esse aqui é daquela casinha do sítio, né, de uma das nossas alunas. E esse daqui é do campus Alphaville, do Mackenzie,
né? Então, entrem nesse site aqui que vocês vão ver os modelos 3D que foram criados, vão assistir os vídeos, vão ver as imagens, né, ortomosaico, modelo de superfície, modelo de terreno e outras informações que a gente deixou lá. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, estão aqui os contatos do nosso laboratório. Né? Eu sou o professor Sérgio, pode me contatar por e-mail ou pelo telefone direto lá do nosso laboratório. Tá bom? Agradeço a atenção de todos e um bom dia.